Oi, tudo bom? Eu sou Fabrício Peruso, o Papai Investidor. Nessa série, eu vou te mostrar um método que pessoas comuns como eu e você estão usando para formar um ótimo patrimônio financeiro. O que eu vou te ensinar aqui é uma forma de acelerar a tua formação de patrimônio sem perder a tranquilidade e sem abrir mão da segurança. Com segurança, tu não precisa ficar olhando o que está acontecendo com a taxa de juros ou com o índice da Bolsa de Valores. Tu dorme tranquilo, sabendo que o teu dinheiro está lá, crescendo ao longo dos anos. Vamos ver alguns exemplos de quem está lucrando ao aplicar esse método. O Guilherme, ele recebeu R$ 28.731 por uma carta que foi contemplada em apenas 2 meses. Ele investiu nela um total de R$ 1.049. O André recebeu R$ 32.000 por uma carta contemplada no 5º mês. Ele tinha pago nela apenas R$ 2.000. Olha essa mensagem do Carlos. Fiquei feliz demais, meu aniversário é dia 25, já me sinto presenteado. Obrigado. Ele está se referindo a esse recebimento de R$ 24.000 na conta por uma carta contemplada que ele pagou apenas R$ 507, contemplou no 1º mês. Recentemente, uma das minhas cartas foi sorteada com 17 meses. Eu tinha pago pouco mais de R$ 8.000 e eu vendi ela por R$ 32.000. Eu multipliquei o meu investimento por 4 em apenas 1 ano e meio. Sabe qual é a melhor parte do lucro que eu e os meus clientes tivemos nesses casos todos? É que esse lucro todo que cada um de nós conseguiu foi completamente isento de imposto de renda. É isso mesmo, o lucro nesse investimento seguro, automático e totalmente legal é isento de imposto de renda nas vendas até R$ 35.000 por mês, segundo as regras da Receita Federal. Essas pessoas não precisaram dedicar nem mesmo 10 minutos por mês para alcançar esses resultados. Elas puderam se dedicar às suas carreiras enquanto viam o seu patrimônio crescendo. Eu desenvolvo esse método desde 2002, já faz quase 20 anos que eu invisto dessa maneira e eu já ajudei milhares de famílias a conquistar esses resultados. Eu falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tenho 2 filhos, uma menina de 8 e um menino de 2 anos. Desde 2009 eu trabalho no escritório em casa, apesar de eu ter esse meu escritório externo que eu eventualmente uso para gravar esses vídeos. Eu só cheguei nesse método depois de quebrar completamente em 2001. No final dos anos 90, eu já tinha as minhas aplicações na Bolsa de Valores. Não era muito, mas com um pouco do que eu ganhava com o meu negócio, eu investia em ações. Mas eu tinha 2 problemas naquela época. O primeiro, eu não tinha disciplina para guardar dinheiro. Como a maioria das pessoas, eu gastava tudo que eu ganhava e só guardava quando sobrava alguma coisa. O meu prazer eram as novidades de tecnologia. Palmtop, máquina fotográfica, notebook. Meu segundo problema era que eu não sabia investir. Eu tinha pressa em ver o meu dinheiro render nas aplicações, por isso eu investia sem saber medir os riscos do que eu estava fazendo. O resultado disso tudo foi que eu quebrei na bolsa em 2001. Eu perdi tudo que eu tinha investido. Quando os aviões derrubaram as Torres Gêmeas naquele fatídico 11 de setembro de 2001, eu vi a minha carteira despencar 96% depois de 3 dias. Eu só tinha ações de um único setor, de tecnologia, sem nenhuma proteção ou diversificação. Junto com esse evento, eu perdi também o meu negócio de internet e o emprego paralelo que eu mantinha enquanto a minha empresa não rendia o suficiente para me manter. Eu estava completamente quebrado. Fui atrás de uma nova fonte de renda, de um novo jeito de investir, porque eu não queria mais saber da Bolsa de Valores, pelo menos não naquele momento. E aí eu comecei a fazer um curso de transações imobiliárias, para entender sobre o mercado de imóveis por dentro. Eu não pretendia me tornar corretor de imóveis, eu queria mesmo era saber os detalhes todos para não cometer os erros primários quando eu fosse investir nesse ramo. Lá eu conheci uma colega que vendia consórcio e ela me ofereceu para comprar uma carta. Eu comecei pagando 2 cartas de consórcio imobiliário, imaginando que seria uma maneira de dar um basta nos meus gastos com bobagens. Aí eu pensei, eu tenho esse compromisso de pagar para mim mesmo todos os meses. E eu vou comprar o meu primeiro imóvel de investimento quando eu for contemplado. E 10 meses depois eu fui contemplado. Mas eu não comprei nenhum apartamentinho ou salinha comercial com aquele crédito. A vendedora me ligou dizendo que eu tinha sido sorteado e que tinha um comprador para minha carta. Esse comprador me ofereceu o dobro do que eu já tinha pago até então nas prestações mensais.
Simples e direto assim. Ele assumia a minha carta e eu recebia o dobro do que eu tinha pago ao longo dos 10 meses. 100% de lucro. Aquilo me chamou tanto a atenção que eu passei a estudar mais para entender sobre aquela oportunidade. Esse episódio foi a semente de um método que eu viria a aprimorar ao longo dos últimos 20 anos. O método que eu desenvolvi é baseado no investimento em consórcio de imóveis. Mas eu não vou te ensinar a comprar ou investir em imóveis. Tu inicia um plano de consórcio e vende esse plano com lucro assim que for contemplado, como eu fiz. E é nessa rotatividade que o bolo financeiro começa a aumentar. Um consórcio contemplado pode ser vendido por até 50 vezes o valor investido. O lucro desses é possível, já aconteceu comigo e com diversos amigos, mas não é uma situação típica, é a exceção. Para quem segue o método, o histórico que eu observei ao longo dos anos com os meus resultados e os resultados dos meus clientes é que a gente consegue um retorno suficiente para dobrar o patrimônio investido a cada 2 ou 3 anos. Essa é uma média do que eu observei ao longo desses 20 anos utilizando esse investimento. E eu já te escuto perguntando, por que uma carta de consórcio vale tanto depois de contemplada? Um consórcio de imóvel ele serve para a mesma finalidade que um financiamento imobiliário. Só que, enquanto um financiamento imobiliário pode implicar em um custo efetivo total maior que 10% ao ano por longos 30 anos, um consórcio com prestações menores do que as prestações iniciais de um financiamento desses e com um prazo total de apenas 18 anos, praticamente metade do prazo do financiamento tradicional, ele vai ter um custo total, incluindo taxas e seguros, de apenas 2% ao ano ou até menos. Como o consórcio é um direito de crédito com custo 4 ou 5 vezes menor do que o financiamento, tu pode cobrar um grande ágio pela tua carta, que ela ainda vai ser mais barata do que o financiamento. Do ponto de vista de quem está comprando o imóvel, o financiamento e o consórcio servem para alavancar recursos, para comprar mais do que tu poderia com o dinheiro que tem em mãos. Agora eu vou fazer uma comparação do consórcio com o financiamento, sem a intenção de debater qual deles é melhor e nem defender um ou outro. Eu preciso fazer essa comparação para poder te explicar o motivo da carta de crédito contemplada poder ser vendida com ágio. Se tu fizer uma simulação hoje no site do teu banco para comprar um imóvel de 550 mil, tu vai encontrar valores parecidos com esses. Crédito de 550 mil, entrada de 110 mil, prazo 18 anos, parcela 4.880 aproximadamente. Eu usei o mesmo prazo máximo do consórcio para poder fazer uma comparação justa. Se o mesmo crédito fosse contratado por meio de um consórcio, a gente teria crédito de 550 mil, prazo de 18 anos, parcela de 3.490. Mas no consórcio tu não pode comprar o imóvel imediatamente e não sabe quando vai ser contemplado. Então vamos supor que tu fez esse consórcio e foi contemplado no primeiro mês. Tu teria o seguinte, o crédito de 550 mil, entrada de 3.490, a primeira prestação, o prazo de 18 anos e as parcelas de 3.490. Percebe que tu tem nas mãos um crédito com um custo muito menor do que o financiamento, sem aquela entrada de 110 mil? Então é possível vender esse consórcio que tu pagou 3.500 por 110 mil, a entrada do financiamento, mais de 30 vezes o valor investido. E quem estiver comprando esse crédito para usar um imóvel vai pagar menos do que um financiamento equivalente, porque as prestações são menores. Já deu para perceber que não é só no primeiro mês que essa carta tem um ótimo lucro. Esse exemplo ele é possível, mas não é um exemplo típico contemplar no primeiro mês. Só para visualizar, se a contemplação só viesse, por exemplo, no 10º mês, tu teria pago 35 mil até então em prestações. E ainda assim podia vender essa carta pelos mesmos 110 mil de entrada, ou seja, 3 vezes o valor investido. O método que eu vou te ensinar é para a gente aproveitar esses lucros reduzindo ao máximo o fator sorte dessa matemática. A gente vai transformar o consórcio em um investimento lucrativo e com prazos menores do que tu imagina. Por isso, a primeira etapa do método é multiplicar as chances de contemplação. A gente faz isso investindo em várias cartas pequenas em vez de apenas uma carta maior. Por exemplo, a gente faz 5 cartas de 115 mil, que tem 5 vezes mais chances de contemplação do que só uma carta de 550 mil. A gente começa a usar a matemática a nosso favor. Tu pode pensar que o valor desse crédito, 115 mil, é muito pequeno e não dá para comprar nenhum imóvel com ele. E isso é uma verdade, mas não é um problema. A procura por essas cartas é exatamente a mesma das cartas maiores.
O mercado junta várias cartas pequenas para formar um crédito maior. Tua carta é usada junto de outras cartas que formam o valor que o comprador precisa. Então, se o comprador precisa de um crédito de 350 mil, é só juntar 3 dessas cartas menores. E quem vai comprar essa carta contemplada? Todo mundo que tem o desejo de comprar um imóvel. Esse público é muito grande, porque ele engloba todas as pessoas que são aptas a fazer um financiamento e mais o público que tem dificuldade de comprovar renda. O crédito do consórcio ele é menos burocrático do que o financiamento tradicional, então o público-alvo acaba sendo muito maior. Quando tu contempla uma carta de consórcio, tu tem um excelente lucro na venda. E quem compra a tua carta vai pagar muito menos do que pagaria se fizesse um financiamento. Apesar do consórcio ter um prazo máximo de 18 anos, para quem aplica o método, o ciclo é bem menor do que esse. A minha experiência e observação ao longo dos últimos 20 anos mostram que a maior chance de contemplar usando esse método está no primeiro terço do plano, por conta dessas estratégias e características dos grupos que eu te oriento a entrar. Como tu viste até agora, a ideia desse investimento não é comprar imóveis com o crédito, mas vender a carta com lucro depois de ter ela contemplada. Não é qualquer plano de consórcio que traz o resultado que a gente espera nesse investimento. Quem está fora não sabe. Existem muitas variações nos planos de consórcio de imóveis. São detalhes que fazem toda a diferença. Existem alguns que são mais propícios para vender com lucro maior e nos permitem estratégias que aumentam as nossas chances de contemplação. Não tem nada a ver com o valor da taxa de administração. Da mesma maneira, não é qualquer administradora que possui os planos mais adequados à obtenção dos maiores lucros. Hoje eu vou falar de um plano diferenciado, onde as parcelas iniciais são reduzidas com relação à parcela normal até a contemplação. Esses grupos surgiram para atrair um público que paga aluguel, para que eles conseguissem pagar o aluguel e a prestação do consórcio ao mesmo tempo. Funciona assim, o plano tem parcelas reduzidas em 30% até a contemplação. Isso é ótimo para nós que estamos investindo. Significa que com o mesmo valor mensal, a gente consegue investir em ainda mais cartas. Eu mostrei que a gente pode quebrar esse crédito em 5 cartas de 115 mil, pagando parcelas próximas de R$ 730 e aumentando as nossas chances em 5 vezes. Agora, com esse plano com parcelas reduzidas, em vez de 5 cartas, a gente pode contratar 7 cartas de R$ 115 mil com o mesmo investimento mensal. A parcela reduzida de um único plano cai para próximo de R$ 500. Ou ainda, nos permite iniciar com valores mensais menores, mas ainda com uma quantidade razoável de cartas. Eu tenho clientes com 2 cartas, com 5 cartas, com 10 cartas e até com mais de 20 cartas simultâneas. Alguns ainda me perguntam, Fabrício, dá para acelerar a contemplação com lance? E a notícia boa é que sim, mas eu preciso explicar a diferença entre os tipos de lance. Existem 2 tipos de lance no consórcio, o lance livre e o lance fixo. Lance livre é como se fosse um leilão, quem der o maior lance leva a carta. Normalmente o lance livre gira em torno de 50% a 60% do valor do plano. Não vale a pena nem para comprar imóvel, nem para esse investimento. Seria como vender o crédito com uma entrada muito alta. Como quem está comprando o crédito quer pagar a menor entrada possível, essa situação deixa de ser vantajosa porque a gente não consegue colocar a nossa margem na carta. Os lances fixos também não valeriam a pena pelo mesmo motivo nos planos tradicionais. Mas agora vem a ótima notícia. Nos planos especiais com parcelas reduzidas, é vantajoso contemplar também no lance fixo e ainda conseguimos obter um lucro ótimo na hora da venda. Isso acontece porque nesse plano específico que eu indico o investimento, o valor do lance fixo é calculado pelas parcelas reduzidas e não pelas parcelas integrais. Então o valor adiantado na carta é bem menor do que o potencial de venda. Se nós já aumentamos a nossa chance de contemplar usando cartas de menor valor e planos com parcelas reduzidas, com o lance fixo nós mais do que dobramos a nossa chance de sermos sorteados, porque nesse, em vez de concorrer com todos os participantes, como acontece no sorteio, a gente concorre apenas com os participantes que estão oferecendo esse tipo de lance específico. Em média, menos de 30% dos participantes. Como funciona na prática? Ao ofertar o lance fixo, nós concorremos 2 vezes na mesma assembleia.
A primeira, no sorteio, com o grupo todo. Se a nossa cota não for sorteada, nós continuamos concorrendo na mesma assembleia com uma parcela menor do grupo que também ofertou o lance fixo junto conosco. A boa escolha do plano significa ter mais do dobro de chances de contemplação em comparação com um grupo que não possua essas características. Mas não adianta só o plano possuir o lance fixo. Como eu expliquei, essa estratégia funciona apenas com os planos que eu indico, porque eles fazem o cálculo do lance fixo pelo valor da parcela reduzida. A boa notícia não acaba aí. A gente pode utilizar uma parte do próprio crédito para quitar o lance ofertado. A gente não precisa sequer pagar o lance com recursos próprios. Vamos ver como fica o saldo utilizando números reais de 4 cotas para ver como tudo isso funciona na prática. 4 cartas significam um pagamento mensal de R$ 2.100 nos grupos que eu indico. Se tu fores contemplado com uma dessas cartas no 12º mês, tu terias pago R$ 25.200. Somando a esse valor o lucro da venda dessa carta contemplada, teria um total de patrimônio de R$ 53.000, porque a carta seria vendida com mais de R$ 20.000 de lucro. Se o mesmo valor mensal tivesse sido aplicado numa renda fixa que rende 1% ao mês, ao final de 12 meses nós teríamos apenas R$ 26.600, uma diferença de mais de 20 vezes o rendimento da renda fixa. Mas vamos supor que tu só sejas contemplado no 24º mês. Teria pago R$ 51.000 e somado ao lucro dessa venda teria um total investido de R$ 72.000. De novo, o mesmo valor investido numa renda fixa de 1% ao mês daria um total investido depois de 24 meses de apenas R$ 54.000. O consórcio trouxe uma rentabilidade 4 vezes maior que o rendimento da renda fixa. E notem que a gente não está falando de qualquer renda fixa, mas de 1% ao mês, 12% líquidos ao ano, porque a gente está fazendo o cálculo usando esse resultado da renda fixa livre de imposto de renda, que não é a realidade. Já o consórcio, como eu tinha explicado, é totalmente isento de imposto de renda nas vendas de cartas nos valores que nós investimos. À medida que passam os meses, as tuas chances de contemplação aumentam. O grupo diminui de tamanho à medida que os sorteados e todos os contemplados por lance não participam mais das assembleias. Esses resultados continuam essa curva de rendimento no futuro. Nota que o exemplo foi dado com apenas uma contemplação de diversas cotas. O que esperamos, em média, são mais contemplações, então os lucros reais podem ser bem maiores do que esses exemplos simples que eu dei. A conclusão é uma só: resultados expressivamente maiores do que a renda fixa. Como fica a correção anual do consórcio para esse investimento? Todo consórcio é atualizado anualmente por algum índice de correção. No caso dos consórcios de imóveis, o crédito e as prestações são corrigidos pelo INCC, o Índice Nacional do Custo da Construção. A média histórica desse índice nos últimos 20 anos é de aproximadamente 7% ao ano. A primeira correção acontece no 14º mês e as demais correções acontecem de ano em ano. Vamos ver como essa correção é benéfica para o nosso método de investimento. Vê como fica. Nos 13 primeiros meses, pagou 13 parcelas de R$ 524,52, um total de R$ 6.818. No mês seguinte, teu crédito passa de R$ 115.000 para R$ 123.000. Teu crédito é corrigindo em R$ 8.000, o que significa 17% a mais sobre o que você investiu até então. Nota que enquanto a gente não é contemplado, a correção que acontece sobre o valor do crédito vai fazendo o crédito crescer de tal maneira que toda a taxa de administração que está sendo paga acaba sendo engolida por essa correção. Por causa disso, com o passar do tempo, o crédito que nós temos direito será consideravelmente maior do que a soma de todos os pagamentos feitos. Uma vez que o valor da venda da carta está ligado ao valor do crédito, a correção do INCC aumenta o valor que a gente pode pedir pela carta após ela contemplada. Enquanto a gente não é contemplado, o consórcio funciona como um investimento com atualização anual em uma taxa muito mais atraente do que uma renda fixa. O rendimento ele se dá sobre o valor total do crédito e não sobre o montante pago até então. A taxa de correção é alavancada porque o rendimento é sobre um valor muito maior do que o valor efetivamente investido até então. Até agora eu te apresentei 4 oportunidades de aumentar as probabilidades de contemplação e de lucro. Investir em cartas de menor valor,
usar planos com parcelas reduzidas para aumentar ainda mais o número de cotas, usar o lance fixo como estratégia para multiplicar as chances na mesma assembleia e te expliquei ainda como o valor do crédito é corrigido anualmente a uma taxa melhor do que a maioria dos investimentos em renda fixa. Eu te mostrei 2 exemplos de situações de contemplação e de como fica a comparação com uma renda fixa de 1% ao mês. Mas ainda pode surgir a dúvida, o que acontece com as cartas que demoram muito para serem contempladas? Ao seguir o método investindo simultaneamente em 4 cartas ou mais, algumas cartas até podem demorar um pouco mais para contemplar. Mas isso não afeta a rentabilidade total do investimento. Só uma carta que contemple cedo vale por 6 ou 7 que demorem um pouco mais. No limite, eu indico o lance livre para a gente resgatar o dinheiro de uma cota que esteja demorando mais do que a metade do plano para recomeçar o giro com uma nova cota. Se tu observar os exemplos que eu te dei acima, a rentabilidade do saldo total do investimento foi bem maior que uma renda fixa de 1% ao mês. Nota que eu considerei apenas uma contemplação em cada um daqueles exemplos. Se tu tiveres 2 contemplações nesse mesmo período, a rentabilidade de uma renda fixa vira piada se comparado a esse método. Eu comecei em 2002 com 2 cartas de R$35 mil cada, a menor que tinha naquela época. Eu fui aprimorando esse método até desenvolver a inteligência necessária para saber exatamente qual o melhor plano a escolher. Eu cheguei a ter 28 cartas em determinado momento. Hoje, eu tenho menos do que isso, mas os consórcios continuam sendo a maior parcela dos meus investimentos pessoais. Nesses 20 anos, eu já observei milhares de cartas minhas e de clientes, e nesse período eu nunca tive uma carta minha que demorou mais do que 6 anos para contemplar. Isso não é uma regra, é uma observação. Não existe garantia de contemplação, mas as chances são bem maiores de contemplar no primeiro terço do plano do que nos 2 últimos. Isso acontece porque normalmente o grupo que eu indico recebe mais dinheiro do que o previsto, favorecendo mais contemplações por mês. Boa parte desse dinheiro adiantado ao grupo vem de lances livres que as pessoas são mal orientadas por vendedores de consórcio que não conhecem a matemática dos grupos. De tantos amigos que eu ajudei nisso nos primeiros anos, eu acabei abrindo uma empresa em 2005, especializada em auxiliar as pessoas nesse investimento. A Megacombo é uma representação da Rodobens Consórcio, que é a empresa com os melhores planos que eu indico para fazer esse investimento. Eu não trabalho com a Rodobens porque ela me paga mais. Pelo contrário, outras administradoras me assediam e pagariam até o dobro do que eu ganho representando a Rodobens. Os motivos da minha escolha são simplesmente porque ela é a que tem os planos mais adequados e lucrativos para esse tipo específico de investimento. É só com ela que eu adquiro os meus próprios consórcios. É só com ela que eu indico que você faça os seus planos também. Eu estou aqui para te acompanhar no longo prazo. Eu estou aqui para a gente construir um futuro de verdade. Não me interessa apenas fazer uma venda, colher a minha comissão e bye bye. Eu estou aqui para te acompanhar do início ao fim do processo. E no final, a gente recomeçar mais uma vez. É bola de neve de lucros que me interessa. E para ti? Eu não vou te vender um consórcio porcaria qualquer só porque a administradora me pagaria o dobro da comissão que a Rodobens paga. Eu vou te vender o que eu mesmo compro, para os meus investimentos. Eu te quero como cliente para toda a vida, não só para uma venda e que depois tu fique me maldizendo por aí por te vender porcaria. Hoje, a Megacombo é qualificada na categoria Platinum, no prêmio de qualidade da Rodobens. São somente 33 representantes desta categoria em todo o Brasil. É a maior qualificação. Por estar há quase 20 anos no mercado divulgando essa oportunidade, eu tenho lista de espera de pessoas interessadas nas cartas contempladas. Eu presto esse serviço de intermediação de forma totalmente gratuita para os clientes que investem nos consórcios através da Megacombo. É a minha forma de fidelização. É a maneira com que eu retribuo a confiança no meu trabalho. Ao possibilitar que os meus clientes recebam o máximo de lucro possível em suas cartas contempladas, eu reforço neles a vontade de, em seguida, retomar os investimentos com novas cartas. Aqui a gente ganha junto. Eu estou aqui para te ajudar a lucrar de verdade. A Megacombo é uma empresa de representação e o teu investimento está totalmente seguro com a Rodobens, que é uma das maiores e mais tradicionais administradoras de consórcio do país, com mais de 60 anos de história.
Tu não paga nada diretamente para mim ou para minha empresa ao investir dessa maneira que eu estou te ensinando. Eu tenho clientes pequenos com 2 ou 3 cartas só, mas eu também oriento multimilionários que investem dessa maneira para rentabilizar ainda mais os seus patrimônios. Alguns me perguntam se não seria melhor a gente adquirir um consórcio com uma administradora que cobre a taxa de administração mais barata possível. E eu te respondo que não. A taxa mais barata geralmente implica em pagar muito caro por algo que não vai funcionar para o objetivo que tu desejas. Em primeiro lugar, os planos que eu indico permitem o uso da carta para diversas finalidades, inclusive construir, reformar ou comprar terreno. Esse leque de opções aumenta o público que pode comprar essa carta. Muitos consórcios com taxas mais baratas não permitem uma série de usos que a Rodobens permite, porque não possuem a equipe qualificada para acompanhar tais usos por seus consorciados. O segundo motivo é que a Rodobens permite juntar várias cartas de crédito menor para formar um crédito de maior valor. Isso é essencial do ponto de vista de quem procura um valor mais alto para adquirir o seu imóvel. Mas não basta a administradora permitir tal junção de cartas. É preciso ainda que existam cartas suficientes no mercado daquela administradora para que essa junção possa ser realizada na prática. Por ser uma das maiores administradoras do país, com longa história no mercado de consórcio de imóveis, centenas de grupos e milhares de consorciados, a Rodobens tem número suficiente de cartas sendo contempladas mês a mês para garantir liquidez da venda desse crédito junto de outras cartas dos outros investidores. Por fim, temos os planos e grupos dos grandes bancos. Esses possuem taxa de desistência muito alta. Isso é um grande problema porque os gerentes empurram o consórcio para quem não precisa e esses acabam desistindo do plano no meio do caminho. Isso causa deficiência de recursos no grupo e mais demora nas contemplações. Qual carta adquirir para obter a melhor razão custo-benefício nesse investimento? O plano que eu indico é o plano mais atual, de R$ 115 mil, que permite pagarmos prestações reduzidas até a contemplação. Neste plano, a gente paga prestações de R$ 526,82. Então, arredondando, temos por volta de R$ 500 mensais por carta. Assim, se tu tens R$ 2.000 mensais, pode investir em 4 cartas de consórcio. Se tiver R$ 5.000 mensais, seriam 10 cartas e assim por diante. Lembra que eu falei que um dos pilares do método é reinvestir os lucros? Então, uma estratégia que eu utilizo é separar esse lucro e verificar por quanto tempo ele bancaria o pagamento de 1 ou 2 cartas novas. Por exemplo, se tu está investindo em 5 cartas mensais e contempla uma delas no 12º mês, a gente vende essa carta por volta de R$ 30 mil, então tu faz uma nova carta para repor essa que foi contemplada e continua investindo o mesmo valor mensal que tu já estava investindo antes. E faz uma 6ª ou uma 7ª carta para ser paga com o lucro da venda daquela que foi contemplada. Esse lucro seria suficiente para pagar as prestações de uma carta extra por mais de 5 anos. Assim, tu vai aumentando a bola de neve dos investimentos e tornando o giro ainda mais frequente. Olha o caso do meu cliente Vinícius. Ele começou o investimento com 6 cartas. No 10º mês, ele contemplou uma delas e a gente vendeu por R$ 30 mil. Ele refez uma nova carta, mantendo o valor de aporte mensal do próprio bolso e comprou mais 2 cartas para serem pagas com o lucro da venda da primeira, ficando então com 8 cartas em andamento. Passado mais 8 meses, ele contemplou mais uma. Novamente vendemos por R$ 30 mil e então, 20 meses depois, ele contemplou a terceira carta, dessa vez vendida por R$ 35 mil. Nota que depois de 38 meses, ele tem uma grande parte do investimento na forma de capital com liquidez, que pode estar aplicado em uma renda fixa. Esse é o efeito bola de neve. A gente mantém o nosso aporte mensal e pagamos novas cartas com o dinheiro dos lucros. Uma observação importante é que o Vinícius começou o investimento há 3 anos e o grupo que ele participa não tem a vantagem de lucrar também com o lance fixo como o grupo que eu estou te apresentando nessa semana. Mesmo assim, em pouco mais de 3 anos, ele tem um patrimônio total de R$ 192 mil e investiu apenas R$ 118 mil, quase 70% de lucro.
Veja que desse total investido, nem tudo foi do próprio bolso, uma parte foi revestido com o dinheiro das próprias vendas das cartas contempladas, aumentando ainda mais esse percentual de ganho real. Desse total, quase 50% está na forma de investimentos com liquidez para usar no pagamento de novos aportes. Nota também que nesse ciclo de 3 anos, o Vinícius não pagou nenhum centavo de imposto de renda. Alguns me perguntam se é permitido vender a carta contemplada, se é algo legal ou se a Rodobens permite esse tipo de negócio. A carta de consórcio ela é um bem como outro qualquer. É do teu total direito de dispor desse bem, como tu bem entender. Basicamente, a Rodobens verifica a capacidade de pagamento do comprador da carta contemplada para garantir a integridade do grupo. Mas feita essa verificação, é a própria Rodobens que emite o documento de transferência entre o vendedor e o comprador da carta. Ainda sobre o processo de venda, muitos se preocupam com o momento da transferência. Como se dá esse processo? É relativamente simples. Com os meus clientes, eu costumo entrar como intermediário de confiança. Funciona assim: o comprador paga um sinal para confirmar a intenção de compra, envia os documentos necessários para iniciar o processo de aprovação junto à Rodobens e, sendo aprovado, a Rodobens envia o documento de transferência. O vendedor da carta, então, assina esse documento de transferência, reconhece firma por autenticidade e envia para mim o documento pronto para ser entregue ao comprador da carta. Eu seguro esse documento comigo até que o comprador efetive o pagamento da carta, sendo que, então, eu envio o documento de transferência para que ele também assine, reconheça a firma e envie para concluir o processo todo junto à Rodobens. A partir desse momento, tu não tem mais nenhuma obrigação com aquela carta vendida, e o meu cliente confia porque já me conhece, o comprador confia porque precisa confiar, ele certamente já pesquisou sobre o meu trabalho e viu que há quase 20 anos eu venho fazendo e divulgando isso, não só nos meus próprios sites, mas em muitos outros. E a confiança é a base do meu trabalho. Um outro assunto agora, para quem já tem um bom valor investido em outros investimentos, estou falando de ti que tem 100 mil, 200 mil, 500 mil, sei lá, 1 milhão de reais, eu tenho alguns clientes desse perfil. Vê 3 exemplos de maneiras como encaixar esse método nos teus investimentos. Vamos supor que tu tenha 200 mil reais investido num fundo imobiliário ou renda fixa, rendendo perto de 1.500 ao mês. Poderia investir em 5 cartas, pagando 3 com o rendimento da aplicação e mais 2 do próprio bolso. 4 ou 5 cartas é uma boa quantidade para se aproveitar os benefícios desse método. Se tu tens uma renda de aluguel de 2 mil reais, daria para investir, por exemplo, em 6 cartas, pagando 4 com o aluguel e o restante do próprio bolso. Um terceiro exemplo é se tu tem, por exemplo, 500 mil reais em uma aplicação para usar de lastro. Esse valor é suficiente para pagar 12 cartas por mais de 6 anos, sem contar o rendimento da aplicação. Esse prazo de 6 anos como lastro é bastante conservador e tu arrisca receber o lucro sensacional do consórcio e não corre grandes riscos de ficar sem dinheiro para concluir os planos. As cartas que contemplarem mais cedo vão gerar o lucro que pagará as que demorarem mais. Se tu quiseres realmente ter total segurança, basta calcular quantas cartas tu pode adquirir somente com os rendimentos mensais da aplicação que tu possui, sem contar com o valor imobilizado. Deixa eu responder também quem pergunta se esse investimento funciona com cartas de carros ou motos. E a resposta para essa pergunta é que depende. Se tu contemplar cedo uma carta de veículo, tu vai conseguir vender ela com ótimo lucro, da mesma maneira que eu explico para o consórcio de imóveis. Mas não funciona no sentido de que todas as características que eu indiquei anteriormente em relação à matemática do método ficar a nosso favor, não existe no caso dos veículos. Nesses a gente conta apenas com a sorte. Seja porque o prazo é muito curto, seja por detalhes de formação dos grupos. Além disso, tem outro detalhe relevante. Como o prazo dos consórcios de veículos é muito menor do que o prazo desses consórcios de imóveis, uma carta de veículo com a mesma prestação que a gente tem na carta de 115 mil para imóveis, vai ser de um veículo de valor bem menor. A gente investe o mesmo valor mensal para lucrar bem menos no momento da contemplação, não faz sentido. Investindo através da Mega Combo, a nossa relação já começa na escolha das tuas cartas dentro do grupo. O posicionamento das diversas cartas dentro do grupo é um detalhe que ajuda e faz a diferença nas tuas chances de contemplação ao longo dos meses. Tu não paga nada diretamente para mim.
paga somente a Rodobens. O teu pagamento conta diretamente como pagamento da primeira prestação das tuas cartas de consórcio. Não tem nenhuma taxa de inscrição. Tu conta com a minha orientação pessoal desde o início até o final do ciclo de cada plano. E ainda por cima, não paga nada mais por fazer esse investimento junto da Megacom. Aqui embaixo do vídeo tem um botão que te leva a um formulário de pré-reserva. Nele tu preenche o teu e-mail, o nome, telefone e o número de cotas que tu tem interesse em adquirir. Com o valor mensal do plano indicado por volta de R$500 por carta, tu tens R$1.000, faz 2 cartas. Se tu tiver R$2.000 mensais, são 4 cartas. E se tiver 5.000 mensais, partimos para 10 cartas dessas. O teu limite para lucrar é o quanto tu tens condições de investir mensalmente. Com os teus dados preenchidos, eu e minha equipe vamos fazer o acompanhamento completo da escolha das cartas adequadas, pré-reserva das mesmas no sistema da Rodobens, até a conclusão da aquisição. Tudo é muito simples e feito totalmente online. O serviço de venda dessa carta, assim que contemplar, é feito por mim. Eu presto esse serviço de intermediação de forma totalmente gratuita para os meus clientes. Vou dar 2 bônus para aqueles que decidirem continuar nessa jornada comigo. O primeiro bônus é para economizar ainda mais o teu tempo. Além de toda a simplicidade desse investimento, eu também vou cuidar do lance fixo para ti. Todos os meses, eu mesmo entro no sistema da Rodobens e faço essa oferta de lance em todas as tuas cartas. Dessa forma, tu não corre o risco de esquecer e passar alguma assembleia sem aproveitar mais do dobro de chances de ser contemplado. Com esse bônus, tu não tem que lembrar de mais nada. É só colocar os boletos em débito automático e esperar os lucros. O segundo bônus, tu vai ganhar acesso ao meu curso online, onde tem toda a explicação detalhada desse investimento com os consórcios, mas mais do que isso, tem também toda uma estratégia de investimento em renda fixa e em renda variável. Uma estratégia que tu pode usar para diversificar parte dos lucros que tu vai ter com os consórcios, ou mesmo para investir melhor os valores que tu já vens investindo de outras maneiras. São mais de 30 anos de experiência em investimento, destilados em pouco mais de 2 horas de curso. Eu não estou aqui para te fazer perder tempo, pelo contrário, o curso vai direto ao ponto. Então, se tu acredita em bons ventos, a hora é agora, vem navegar comigo. Esse novo grupo da Rodobens possui a matemática de contemplação a nosso favor, as prestações reduzidas até a contemplação, e um detalhe que não tinha em nenhum outro grupo antes desse, que é usar a prestação reduzida e não a integral no cálculo dos lances fixos. O que isso implica é que a gente tem mais do dobro de chance de contemplar cedo as nossas cartas, sendo que uma delas, pelo lance fixo, acaba sendo muito mais barata do que seria nos planos anteriores, viabilizando essa opção de lance como forma de contemplar e lucrar muito. Nem sempre os grupos seguintes possuem essas mesmas características dos anteriores. Eu aguardo teu contato através do preenchimento do formulário que se encontra no botão aqui embaixo desse vídeo. Um forte abraço e nos vemos do outro lado.